O Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar. A menos que o Governo ache que não tem apoio na sociedade portuguesa para estas reformas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Havia um irritante no PSD com que a direção do partido estava obrigada a lidar e que não podia ser resolvido apenas com as intervenções televisivas do secretário-geral Hugo Soares. Não que ele não estivesse a ser muito claro quanto ao que pensa sobre as mais recentes opiniões de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho mais das vezes acerta, do meu ponto de vista. Desta vez eu creio que ele está redondamente enganado. Mais claro era impossível, mas isso não bastou para que o ex-líder metesse a viola no saco. Bem pelo contrário. Em entrevista ao jornal online Eco, Passos voltou a explicar, tintim por tintim, o que entendia que o governo tinha de fazer e, admitindo a hipótese de um dia regressar à política ativa para liderar o PSD, claro está, clarificou que isso só pode acontecer por mais razões, querendo com isso dizer que Montenegro teria de sair por indecente e má figura. Sem isso, ele não avançaria. Não é cedo nem tarde, entendeu Luís Montenegro, que tinha Conselho Nacional marcado para esta quarta-feira e que resolveu fazer um all-in. Antecipou as diretas e desafiou quem queira propor outro caminho a avançar com uma candidatura. É pouco provável que Pedro Passos Coelho morda o isco, mas o divórcio entre os dois militantes do PSD, que estiveram juntos na Troika, um liderando o governo e outro liderando a bancada parlamentar, esse divórcio está consumado. Hoje, Passos está na Faculdade de Economia do Porto e o tema não podia ser mais acertado. Instabilidade e volatilidade política. Neste episódio, conversamos com a jornalista Paula Caeiro Varela, que acompanha a atividade política do Governo e do PSD. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Paula Caeiro Varela. As intervenções de Passos Coelho a semana passada e a entrevista no início desta semana fizeram moça, mexeram com a autoestima política da direção do PSD? Eu acho que se tivéssemos dúvidas de que tinham mexido, ficaram esclarecidas no Conselho Nacional desta quarta-feira. Nós já tínhamos ouvido a reação de Hugo Soares, como dizia um militante do PSD, a ir à canela de Pedro Passos Coelho depois das primeiras intervenções ainda, e isto foi antes da entrevista que Pedro Passos Coelho deu esta semana, e que fez... Depois disso surgiu este all-in de Montenegro. Essa entrevista em que Pedro Passos Coelho diz que quando quiser ser candidato será, não é? E que, não pedirá licença a ninguém. E em que deixa aquela ideia de eventuais acordos de legislatura que é contrária à ideia da atual direção do PSD. Acho que Luís Montenegro sentiu que precisava de reagir de uma forma mais expressiva, mais contundente, se quiseres. E mas foi essa fez... entrevista, a entrevista marcou a diferença em relação ao que Passos Coelho tinha. Ele já tinha sido muito assertivo, não é? Eu acho que é um somar, não é? Não é a entrevista sozinha que faz isso. Acho que os termos em que ele fala nessa entrevista... É água que faz transbordar o copo. Exatamente, podemos dizer assim. E, portanto, a direção do PSD tanto não estava preparada ainda para fazer esta antecipação e esta jogada que anunciou neste Conselho Nacional de quarta-feira, que o próprio Luís Montenegro reconhece lá que não foi a tempo de introduzir a proposta de antecipar as diretas ao Conselho Nacional. E, portanto, terá de haver um novo Conselho Nacional e terá de ser rapidamente, porque se Luís Montenegro quer que as diretas sejam já em maio... Tem prazos que o regulamento obriga e, portanto, será muito brevemente, tanto quanto sei, no final já deste mês haverá novo Conselho Nacional já com o calendário acertado. Não havia essa intenção. Houve, entre o núcleo mais próximo, a decisão nestes dias. Havia um calendário que permitia que o Congresso e as diretas fossem até outubro. Muito tempo para organizar isso tudo. A tentação é
garantir que não dá espaço a que a oposição possa crescer dentro do PSD a partir de Pedro Passos Coelho, porque não nos esqueçamos do contexto em que aqui chegamos e em que o governo teve um desgaste nos últimos meses considerável. Tivemos críticas sobre a resposta às tempestades, à gestão da catástrofe. Tivemos as crises anteriores, a admissão da Ministra da Administração Interna, enfim. Luís Montenegro foi procurando reagir, como sabemos lançou o PTRR, enfim, vai procurando reagir, mas aqui chegados achou que internamente era preciso haver uma posição que pudesse clarificar. Ele dizia, não quero estar sem legitimação e se houver quem tenha dúvidas, claramente sempre a focar Pedro Passos Coelho. Então vamos já esclarecer aqui as dúvidas todas e o partido terá de se calar. Quer dizer, mas tu estavas a dizer que ao antecipar estas diretas, que tem que cumprir depois, obviamente, prazos mínimos que estão nos estatutos, as eleições já em maio, na prática isto inviabiliza que alguém avance? No mínimo encurta a margem de manobra. É assim, aquilo que nós percebemos é que Pedro Passos Coelho não ia avançar. Claro. Não é isso que diz, não é isso que ele próprio diz, não é? Na entrevista que já citámos. E não é isso que dizem os seus mais próximos. Não é essa a intervenção de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho não vai candidatar-se contra Luís Montenegro. E não o faria agora em maio, como não o faria em setembro, se as diretas fossem em setembro. Mas a tentativa é claramente de encurtar espaço de manobra, não é? E não nos podemos esquecer que Luís Montenegro também saiu de umas eleições internas para as estruturas locais do partido que foram no fim de semana passado. Na Conselhia em Espinho e na Distrital em Braga, com resultados negativos. Tem esses dois revés, não é? Que não deixaram confortáveis os membros da atual direção do partido. Portanto, tentando, calar Pedro Passos Coelho e 2, garantir que internamente as críticas ficam silenciadas, cresce, sim. É a fórmula mais fácil, de facto. Eu acho que há aqui uma questão que eu tenho ouvido, mesmo entre pessoas próximas de Luís Montenegro, ou seja, mesmo entre apoiantes e, portanto, não nos que antagonizam a atual direção apenas, esta sensação, esta ideia de que isto é um sinal de que Luís Montenegro teve... Revela uma fraqueza, não? Receio, se quiseres, sim. Revela apreensão, pelo menos, com a atual situação e com o facto de Pedro Passos Coelho ser de facto um militante que não é um militante qualquer, que tem uma autoridade política que não é comparável à de qualquer outro antigo líder do PSD. Montenegro, arriscando lançar o desafio que lançou a Passos Coelho, sem nunca o nomear, está também a colocar a fasquia muito alta para ele próprio, ou seja, fica obrigado a ter um resultadão agora nestas eleições. Ele vai ter um resultadão, Paulo, porque ele vai sozinho. Não estou a dizer em percentagem, estou a falar em mobilização dos militantes para ir votar, não é? Sim, eu acho que ele vai ter sempre uma percentagem acima dos 90%. É o normal. Mas a percentagem é o normal. É o sozinho, normal. Claro, sim, claro. Se o partido todo vai votar, pois não sei como é que... Não sei. Se houver uma participação muito fraca, isso... Mas as direções encarregam-se de garantir que há mobilização, como sabemos, não é? É uma velha questão dos partidos... antigos e grandes como o PSD, e não só, e como o PS, essa mobilização é sempre feita e, portanto, não creio que isso vá ser um problema. O ex-líder do PSD e ex-primeiro-ministro tem nova saída agendada para esta sexta-feira, onde se vai falar de estabilidade política, nem de propósito. Instabilidade, é mais divertida. Assim. Instabilidade e volatilidade política. Exatamente, pronto. Ainda por cima. É maravilhoso. Exatamente. Não foi feito agora. Parece escolhido a dedo, mas já estava previsto. Quando Montenegro diz que as dúvidas no interior do PSD, estou a citá-lo dentro do que li no texto que escreveste no Online do Expresso, não permitem que se garanta a estabilidade para executar a agenda transformadora do governo, está a dizer que Passos Coelho é hoje o maior fator de instabilidade? Eu acho que está. E eu acho que é isso, por aquilo que ouço dos militantes e das reações, quer dos conselheiros nacionais, quer das várias fontes do PSD que fomos ouvindo, é exatamente isso. É que Pedro Passos Coelho está a criar instabilidade. Aliás, deixa-me dizer que há uma segunda intervenção no Conselho Nacional que é muito interessante e que é de Paulo Rangel. Essa já é à porta fechada e, portanto, eu só posso relatar aquilo que me relataram a mim. Mas a ideia é que Paulo Rangel foi ainda mais crítico, mais duro, se quiseres, nas críticas que fez a Pedro Passos Coelho do que Luís Montenegro foi à porta aberta e na intervenção a que assistimos. Sendo que
enquanto Luís Montenegro procurou falar do mérito das reformas, do ímpeto reformista do governo, elencando uma série de coisas que o governo tem vindo a fazer e medidas que tem vindo a tomar, Paulo Rangel centrou-se no contexto internacional, no facto de vivermos num mundo de grande instabilidade, para criticar quem vem somar instabilidade. E, portanto, sim, Pedro Passos Coelho é visto para a atual direção. Se quiseres, é a reação, e aquilo que dizem é justamente que ele está a criar instabilidade. Ribau Esteves, que era um homem de Rui Rio, na entrevista ao Público Renascença, também critica duramente Passos Coelho por estar exatamente a causar, portanto, essa resposta instabilidade. concertada. Exatamente. Ele hoje é presidente da CCDR do Centro. Sim, depois de muito crítico de Luís Montenegro. Convém não nos esquecermos que disse que ele era o pior do PSD. Isto agora e dá muitas voltas à política, de facto. Para fecharmos a nossa conversa, deixando o póquer e o all-in que fez Montenegro, passando para o tabuleiro de xadrez, onde há mais semelhanças com o jogo da política, Montenegro fez checkmate ou Passos ainda tem peças para fazer uma jogada de mestre? Coloque a direção do PSD à defesa, não é mesmo? Paulo, eu tenho muita dificuldade em dizer que isto não é uma estratégia que possa resultar no imediato, mas também tenho muita dificuldade em dizer que é um cheque a Passos, justamente porque aquilo que Pedro Passos Coelho estava a fazer não era previsivelmente uma jogada em que fosse disputar a liderança com Luís Montenegro. Não era isso que estava em cima da mesa. E, portanto, eu acho que ele lhe está a dar imensa importância. Não acho que ele esteja a fazer um cheque a Passos, porque acho que Passos não está nesse tabuleiro, não ia por esse caminho, mas, enfim, revela essa apreensão e a necessidade... Alguma fragilidade mesmo, não é? Que a necessidade de ter, alguém que é resposta... primeiro-ministro e líder... É que é primeiro-ministro... Repara, uma coisa também interessante, todos os líderes do PSD tiveram críticas, como nós sabemos, internas. Bom, o próprio Montenegro fez um episódio com oposição com Rui Rio. Interno, mas mais do que isso, os primeiros ministros do PSD também foram visados por antigos líderes quando eram governo. Aconteceu isso com Pedro Passos Coelho, por exemplo. A questão é se tu escolhes reagir ou não. Luís Montenegro escolheu reagir. Eu tenho muita dificuldade em dizer que isto não possa ser visto dentro dos militantes de base, etc., como, bom, então se Pedro Passos Coelho tem tanto para dizer, de facto devia vir a jogo agora. E, portanto, Luís Montenegro pode ser, se quiseres, aplaudido por isso. Como eu acho que Pedro Passos Coelho não está aí, que eu acho que ele não se vai calar, não vai ter já efeito. Já esta sexta-feira dirá o que pensa para que serve a estabilidade. Por acaso não é? Vai ser à porta fechada. Vamos ver se conseguimos saber mais qualquer coisa. Se ele diz mais alguma coisa. Sim. Mas é provável que ele repita aquilo que tem dito sobre o valor da estabilidade. Mas não vai escalar Pedro Passos Coelho quando ele não está de facto a jogar o mesmo jogo e não está disponível para disputar nesta altura a liderança de Pedro Passos Coelho. Portanto, como dizia um antigo governante hoje na edição do Expresso, o fantasma vai continuar por aí, ele vai continuar condicionado. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online todas as quintas-feiras à noite em exclusivo para assinantes. Num dossiê especial sobre a guerra no Médio Oriente, como vai ela afetar a carteira dos portugueses e o turismo em Portugal pode sair a ganhar com a fuga daqueles locais, crónica de Miguel Monjardino, guerra relança a estratégia nuclear da Europa. Algarve cresce como porta de entrada de droga para a Europa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. No próximo domingo estaremos de volta com a infame história da extrema-direita violenta em Portugal nos últimos 40 anos. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download.
Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.